Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é o professor Renato. Na aula de hoje nós vamos falar sobre regionalização do espaço mundial. Mas antes da gente entrar um pouquinho nessa ideia de espaço mundial, nós precisamos entender o que significa regionalizar. Regionalizar, é uma ação muito comum entre geógrafos ou entre qualquer pessoa, qualquer cientista que pretenda estudar alguma característica de algum determinado lugar. E como é que a gente faz isso? A gente delimita qual característica nós queremos estudar, pode ser relações de riqueza, pobreza, relações étnicas, culturais, qualquer que seja esse critério, e nós vamos delimitar o espaço onde esse critério acontece. E aonde ele não acontece, portanto, será outra região. Então nós podemos dividir esses espaços, essa regionalização pode ser feita em municípios, estados, países, continentes, cidades, qualquer espaço que seja, nós podemos delimitar algumas características que nós queremos estudar e a partir do aparecimento dessas características no espaço, nós vamos delimitar aquilo como regiões. Isso é regionalizar. E para que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente sabe que as características da sociedade, naturais, sociais, econômicas, qualquer que sejam as características, elas são muito diversas e elas aparecem em diversos lugares do espaço. Então nós precisamos sempre delimitar determinado espaço, porque para a gente poder estudar com qualidade alguma coisa, nós precisamos saber aonde essa coisa acontece, como acontece, o que difere essa coisa do que acontece em outro lugar e assim por diante. Por isso que a gente precisa sempre regionalizar, significa então delimitar o acontecimento de determinada coisa no espaço. E a gente pode regionalizar isso em diversos espaços, e isso acontece também em relação ao espaço como um todo, ou seja, no mundo inteiro. E pode ser por diversos critérios. Nós podemos usar critérios espaciais, como por exemplo a divisão pelos continentes, Nós podemos usar critérios históricos associados ao desenvolvimento de uma religião, país com tal religião, país com outra religião, assim por diante. Nós podemos utilizar critérios econômicos, país pobre, país rico, país que está em desenvolvimento ou não desenvolvimento. Ou nós podemos usar critérios socioeconômicos, que são um pouquinho mais aprofundados do que somente os critérios econômicos, porque critérios econômicos medem somente a quantidade de riqueza de um país, mas os socioeconômicos medem a qualidade de vida, por isso que a gente chama de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a primeira regionalização, a regionalização espacial, a mais famosa de todas, é a regionalização pelos continentes, a divisão do mundo em 6 grandes continentes. É uma forma muito simples, que está associada aonde está e a diferença entre um continente e outro, ou seja, a distância, as características econômicas, sociais, ou seja, o que difere a América da América do Sul, é que a América do Sul está na porção sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, enquanto a América do Norte está acima da linha do Equador. A África tem algumas características que diferem ela, por exemplo, do Oriente Médio, que separa ela da Ásia, como a gente pode ver. A Europa tem outras características, então são várias características sociais, econômicas, étnicas, religiosas, todas essas juntas separam, por exemplo, os continentes, ainda somada, obviamente, a questão da onde esse continente está no espaço. A gente pode também ver várias regionalizações sobre o mesmo espaço, e eu vou dar alguns exemplos disso. Por exemplo, o Brasil tem vários tipos de regionalização propostos ao longo de diversos anos aí. E esses tipos de regionalização, eles estão associados ao que se quer estudar. Nós temos a primeira regionalização, a mais clássica de todas, que divide o Brasil em 5 grandes regiões. Essa foi feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, E o critério mais utilizado são as semelhanças físicas, humanas, culturais, econômicas e assim por diante. Ou seja, as características do Norte são muito diferentes da característica do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul e assim por diante. Então a gente vê características muito diferentes, por isso que a gente não coloca elas nas mesmas regiões. Mas se a gente levar em consideração outros critérios e esquecer das características físicas, econômicas, e a gente pensar mais em outros critérios, a gente pode desenhar e dividir o Brasil de outras formas. Por exemplo, nós podemos fazer uma famosa regionalização que a gente chama de geoeconômica, que está associada ao processo histórico de formação do território, o processo histórico de formação econômica de cada um dos lugares, ou seja, que a gente vai ver uma concentração industrial mais forte ali no que a gente chama de centro-sul, e essa regionalização geoeconômica também está associada ao desenvolvimento social das regiões e assim por diante, ou seja, a gente vê algumas semelhanças entre, por exemplo,
o Rio de Janeiro, partes do Sudeste e do Sul, que naquela outra regionalização não aparecem, porque nós estamos levando em consideração outras coisas. Mas se a gente pensar em desenvolvimento econômico, o Rio de Janeiro e a região Sul têm muitas semelhanças, muito mais do que o Rio de Janeiro, por exemplo, com algum estado da região Nordeste ou algum estado da região Amazônica. Outra forma de regionalização, mais recente também e menos difundida nos meios acadêmicos e nos meios escolares, é a regionalização chamada de 4 Brasis, que está associada a uma ampla variedade de coisas, né? Que está mais associada ainda à realidade sociocultural, né? Ou seja, às diferentes formas, né, de apropriação sociocultural, ou seja, a forma como o povo, né, se organiza, a forma como o povo vive. E todas essas regiões a gente pode ver que qual é a grande diferença dessa regionalização para as outras? Que devido ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento econômico e social, existem pouquíssimas diferenças hoje em dia entre a região Sudeste e a região Sul. Portanto, a gente pode ver que ela é chamada nessa regionalização de região concentrada, devido a toda essa semelhança, esse processo histórico de desenvolvimento centralizado que só aconteceu aqui e que em outras regiões do Brasil foi esquecido. E nós temos outras regiões aí que têm suas características socioculturais em comum, muito associadas aos seus períodos, né, e às suas formas de obtenção de economia, às suas formas de obtenção de capital. E aí, entrando na questão das regionalizações mundiais, nós vamos falar de algumas delas, né, e da forma como elas eram feitas e do porquê elas já não são mais tão usadas hoje. Todos nós aqui já ouvimos falar naquela questão de que Brasil é um país de terceiro mundo, quero viajar para o primeiro mundo. Esses termos, primeiro, segundo e terceiro mundo, são muito comuns no nosso linguajar cotidiano, né? Principalmente das pessoas mais velhas, nossos pais e avós. Por quê? Esse tipo de afirmação, esse tipo de forma de divisão do mundo, essa regionalização, era muito comum naquela época, né? Por quê? Porque ela foi utilizada durante todo o período da Guerra Fria, que durou do fim da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, no final dos anos 40 e início dos anos 50, até o início dos anos 90. Portanto, as pessoas que cresceram nesse momento foram acostumadas a classificar os países de acordo com o primeiro, segundo e terceiro mundo. O que são isso, na verdade? O que eram essas divisões? O primeiro mundo indicava os países que se associavam e se declaravam capitalistas e tinham uma economia bastante desenvolvida. O segundo mundo se referia aos países que não se declaravam capitalistas, portanto se declaravam socialistas, portanto tinham uma forma econômica diferente, né? Planificada, associada à União Soviética e não aos Estados Unidos como o primeiro mundo. O terceiro mundo se refere aos países que se declaravam capitalistas ou que tinham mais proximidade com os países do primeiro mundo, porém tinham grandes diferenças econômicas, eram considerados pobres, subdesenvolvidos. Portanto, por isso que a gente fala que o Brasil é um país de terceiro mundo, por mais que essa fala hoje em dia esteja extremamente atrasada e fora de contexto. Por quê? O Brasil, durante esse período, era um país que se declarava capitalista, era mais próximo dos americanos, porém estava muito distante economicamente dos mesmos. Então a gente pode ver aí como é que essa divisão se dava basicamente no mundo. E a gente consegue enxergar aí o Brasil, né, dentro do terceiro mundo, né, o país que era considerado ali um país capitalista, porém pobre. A gente consegue ver bem marcadamente ali os países do segundo mundo. E como eu já disse, essa regionalização, essa forma se tornou obsoleta, antiga, velha, já não é mais utilizada. Por quê? Primeiro porque a Guerra Fria acabou. E quando a Guerra Fria acaba, né, a União Soviética se desfaz e o bloco socialista se desfaz, não existe nenhum grande país que tenha importância muito grande no cenário mundial que pratique o socialismo. Que se declare socialista, a gente pode até dizer que a China, né, se declara, né, porque tem um partido comunista no poder, mas ela pratica, obviamente, mais capitalismo do que socialismo. Então, como esse segundo mundo desaparece ali no início dos anos 90, essa força do segundo mundo desaparece, ficaria meio estranho a gente falar primeiro e terceiro mundo sem que houvesse um segundo. Então, começa a ter uma nova forma de regionalização, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Outra forma de regionalização muito comum, que já também não é muito utilizada, é a classificação regional entre países do norte, considerados países ricos, e países do sul, considerados pobres. Por dois motivos ela já não é mais utilizada. Primeiro porque na sua própria concepção ela já está errada, né? Se a gente olhar, nem todo país do norte é rico
e nem todo país do Sul é pobre, né? A gente coloca aí, se a gente olhar a imagem, a gente já consegue ver isso claramente. Mas se a gente for mais a fundo mesmo, no leste europeu, bem ali na parte entre Europa e Ásia, nós temos países que podem ser considerados pobres, portanto não se enquadrariam nos países ricos do norte, né? E nós temos áreas ali também no sul, né, que podem ser consideradas extremamente desenvolvidas, ricas, ou assim dizendo. E outra questão importante também é que essa regionalização também tinha uma base ali associada à Guerra Fria, à centralidade, né, dos Estados Unidos, Europa. Quem estava próximo ali era considerado rico, quem estava distante era considerado pobre. E hoje em dia, graças à globalização, à tecnologia, ao contato entre os povos, né, nós temos uma regionalização um pouco diferente. Portanto, essa regionalização nunca pegou de fato. Porque outra questão importante também é que ser rico, né, classificar um país como rico ou classificar um país como pobre, é uma questão muito superficial. Porque nós podemos ter, por exemplo, países muito ricos que grande parte da população vive na extrema pobreza. Ou países que não são considerados ricos, mas que têm uma divisão, né, econômica, uma sociedade extremamente correta, certinha, que tudo funciona, ou seja, tem país que pode ser considerado rico, mas que a população vive mal. E tem país que pode ser considerado nem tão rico assim, mas que a população vive muito melhor do que nos países considerados ricos. Então, essa relação de ser rico não significa muita coisa. É importante, seria a base para tudo, mas não significa necessariamente que o país será desenvolvido porque é rico. E aí a gente chega na regionalização atual, que é a regionalização, a forma de divisão entre dois blocos, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né? A gente viu essa regionalização surgir a partir da falha, né, e das questões associadas às duas outras que a gente acabou de ver, né? Porque essas também, como eu falei, não pode somente pautar se um país é rico ou pobre, é necessário um pouco mais de informação, porque é preciso saber a qualidade de vida das pessoas, né? O país pode ser rico, mas as pessoas podem viver mal. Então, essa regionalização entre desenvolvidos e subdesenvolvidos está falando um pouquinho disso. Desenvolvidos são aqueles países, né, que têm uma economia forte, um desenvolvimento industrial forte, né, mas que oferecem, acima de tudo, aos seus cidadãos, né, qualidade de vida, saúde, preocupação com os idosos, com cultura, segurança, ou seja, qualidade de vida em todos os seus fatores possíveis. E os países subdesenvolvidos são o contrário disso. São países que não oferecem qualidade de vida. Podem ser pobres, podem nem ser tão pobres assim, mas subdesenvolvido é aquele país que não dá qualidade de vida à sua população. O Brasil, durante muito tempo nessa classificação, era considerado um país subdesenvolvido. Porém, a gente vai ver um pouquinho que algumas coisas foram mudando ao longo dos últimos anos, né? E o Brasil não é desenvolvido, mas já também não é subdesenvolvido, porque subdesenvolvido já é uma coisa que a gente já deixou um pouco para trás. Se a gente dividir aí, dar uma olhada no mapa que está aparecendo na tela de vocês, a gente consegue ver que quanto mais escuro for o país, mais desenvolvido, né, ele é considerado, né? Então, quanto mais claro, menos desenvolvido ele é considerado. E a gente consegue ver que o Brasil está no meio termo, né? O Brasil não é nem dos países mais desenvolvidos e nem dos países menos desenvolvidos. E aí a gente chega na questão que eu estava falando um pouquinho. Subdesenvolvimento e desenvolvimento não significa a mesma coisa que aquela regionalização entre ricos e pobres, porque desenvolvimento está associado à qualidade de vida e riqueza não necessariamente está associada à qualidade de vida. Obviamente que a economia forte é um dos pilares para o desenvolvimento. Mas se essa economia pode ser forte e mesmo assim os países não serem desenvolvidos, né? E aí a gente chega também numa questão importante, como eu estava falando. O Brasil, né, ele não é considerado subdesenvolvido e nem considerado desenvolvido. Então ele é considerado o quê? Então a gente precisa entender que ao longo dos últimos anos essa nomenclatura entre desenvolvido e subdesenvolvido foi feita ali também no meio dos anos 90, início dos anos 2000. E já se passaram aproximadamente 20 e poucos anos dessa regionalização. E as sociedades foram mudando. E surgiram alguns países que foram classificados como emergentes. Emergente é aquele que está saindo de baixo para cima, ou seja, do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, mas ainda não chegou lá. E o Brasil é um desses países, né? Esses países, quais são as características dele? Significa que eles tiveram um grande crescimento econômico ao longo dos últimos anos, mas eles ainda não foram capazes de combater os enormes problemas sociais, sendo principalmente muito desiguais internamente, ou seja, a qualidade de vida melhorou, mas ainda está longe de ser considerada desenvolvida.
Então, quem são esses países? São o que a gente chama de BRICS. Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Países que eram considerados subdesenvolvidos, mas que nos últimos anos tiveram um bom crescimento econômico, que é capaz de transformá-los em desenvolvidos no futuro. Obviamente, se as coisas certas forem feitas da forma certa. Compreenderam? Espero que tenham gostado desse vídeo. Falem aqui, comentem qualquer coisa. Um abraço, até mais.